Isso aí, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa matéria, mesmo que seja nessa parte mais virtual, mas mesmo assim a gente não vai deixar de aprender a parte de programação de banco de dados. Então, foi deixado para vocês aí uns exercícios para que possam ser feitos, certo? Esses exercícios a gente vai estar trabalhando já no decorrer desse semestre todos, mas ele na verdade é uma preparação para que a gente possa montar todo o nosso projeto, tá? Então, como a gente está vendo aqui uma linguagem SQL, a gente começou lá no comecinho, quando nós falamos da parte de definição. Então, por exemplo, o que era uma estrutura, certo? Uma Structured Query Language, na verdade, que era uma linguagem de consulta estruturada, que é a linguagem padrão dos nossos bancos de dados, certo? Foi desenvolvida pela IBM, todo aquele histórico, ela segue um padrão, o padrão ANSI, né? E aí chegamos nos grupos. Uma coisa que eu estou notando bem aqui durante as nossas aulas é a questão de vocês estarem guardando a questão desses grupos, por exemplo, DDL, DML, DCL, DTL e DQL. O que é cada um? Então vamos lá, né? Vamos só dar uma relembrada aqui. DDL, Data Definition, tudo que for mexer com estrutura. DML, tudo que é manipulação, são os comandos de insert, update e delete. Olha, insert, update, delete e select também. Apesar que o select tem uma classe, um grupo específico só para ele, tá? Os DCL, que são os Data Control Languages, são as linguagens de controle, aquelas linguagens que a gente utiliza para dar acesso, tirar acesso dos usuários, tá? Quem utiliza bastante esses são os administradores. DTL, o que dão suporte à transação em banco de dados. E DQL, que na verdade é a linguagem específica para query, tá ok? Vamos lá. Aí nós falamos sobre algumas extensões, PLSQL que é de Oracle, PGPLSQL que é do PostgreSQL e TSQL que é o que a gente estava utilizando da Microsoft. A parte de tipo de dados, integer, numeric, char, varchar e date. E aí a gente entrou na parte que a gente mais interessa mesmo, que é a questão de criação de tabelas. Como se cria uma tabela? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai migrar do modelo relacional, que era aquele modelinho que a gente utilizava antes, que era o modelinho de retângulo ligado por losango, certo? E nós vamos transformar aquilo em tabela. Então o comando create table é o que cria a tabela, o insert é o que faz inserção de dados, que é do grupo DML, o create table é do DDL, beleza? Vimos alguns exemplos. O select é o comando que faz a seleção de dados, certo? É ele que literalmente busca todos os dados que a gente vai estar utilizando. Então ele é um comando da classe DQL e DML, tá? Então ele vai estar sempre utilizando a cláusula from, porque o from é a origem, da onde vem, de que tabela que eu vou estar explorando, beleza? Sintaxe muito simples, a gente viu, beleza? Aí fizemos alguns testes, select asterisco from, aí eu entrei falando para vocês, olha, não utilizem o asterisco, por quê? Por que não utilizar o asterisco? Quando você faz essa questão do asterisco, o que o banco de dados tem que fazer? Primeiro ele tem que resolver o que é isso aqui, transformar em nome para depois ir buscar na tabela. Se você já entrega o nome das colunas e as colunas que você realmente precisa, não todas as colunas, você já poupa um tempo lascado do banco de dados, né? Então o banco de dados ele tem que buscar menos coisas para apresentar para você. Então acaba ficando bem mais fácil para você fazer isso, tá? Aí nós damos sequência, continuamos dando sequência, falando que a gente podia fazer um insert a partir de um resultado de um select. Então eu tenho um insert, certo? Buscando um select, eu tenho o resultado de um select fazendo um insert numa tabela. Lembrando que no insert eu tenho que nomear as colunas e no select que tem que ser as colunas iguais ao insert do mesmo tipo delas, tá? Então se eu tenho a primeira quando o insert é do tipo inteiro, ela também tem que ser do tipo inteiro no select. A segunda vai ser varchar, aqui também tem que ser varchar, beleza? Então aqui tem um exemplo, ó. Insert into produto buscando da tabela mercadoria. Então eu nomeei todas as colunas e vejo que a sequência do select que a gente tem aqui, vou até fazer um marca-texto aqui pra gente, ó. Essa sequência aqui, ó, de produto, descrição, saldo, preço e situação é a mesma que está aqui no select. Vou até trocar de cor aqui para a gente ver que é a mesma coisa. Olha aqui, ó. É a mesma do insert. Ó. O select respeita a ordem das colunas que o insert colocou para ele.
Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai acusar um monte de erro. Você vai estar tentando colocar letra no lugar de número. Quando for todos os campos varchar, você já não vai ter problema. Por quê? Porque o varchar aceita qualquer tipo de coisa, tá bom? Falamos depois das expressões de alteração de definição de colunas. O que vai trabalhar com alteração de definição de coluna mesmo? Os comandos DDL, que vai trabalhar o quê? A estrutura de uma tabela. A gente vai alterar a estrutura de uma tabela, certo? Então, o alter table, ele vai alterar uma tabela. E aí, quando eu quero adicionar uma coluna, eu uso o add. Quando eu quero excluir é o drop. Lembrando que o drop tem que estar escrito drop column. E o alter column para alterar uma coluna, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma tabela orçamento com duas colunas, número e data. Quero adicionar uma coluna, uma validade do tipo date. O que eu faço? Alter table, orçamento, add, validade do tipo date. Opa, errei, não é isso que eu quero. Eu quero, essa validade não vai ter função nenhuma dentro do meu banco de dados. Então eu vou dropar, drop column, validade. Então, altere a tabela orçamento e exclua a coluna validade. Se a gente for ler, tentar criar esse exercício sempre da gente ler e traduzir, tentar seguir uma sequência. Tudo bem, professor, os comandos são em inglês. São em inglês, você tem razão. Só que dá pra gente interpretar. Não é aquele inglês que nem, não é que nem a língua portuguesa, que a gente tem um monte de concordância, um monte de coisa. É mais levado assim, cientificamente, mais para nossa área mesmo. Então acaba sendo um pouco mais fácil pra gente. Aí fomos trabalhar com as expressões, né? E são as expressões lógicas, por exemplo, que é as relacionais, as lógicas de conjunto e de nulo. As expressões relacionais são as mesmas que a gente utiliza lá no algoritmo estrutura de dados, né? Igual, menor, maior, diferente, maior, igual, menor, igual. Os lógicos, que é o AND, que vão trabalhar junto com os operadores relacionais, certo? Então, ó, AND quer dizer idata maior que 18, AND idade menor que 60. Quer dizer que a idade tem que ser maior que 18 anos e a idade menor que 60 anos. Aqui exclui o 18 e 60. Por quê? Porque não tem o relacional igual. Se fosse maior ou igual, entraria o valor 18 e entraria o valor 60 se fosse menor ou igual. O OR é um ou outro. Por exemplo, aqui, ó, profissão, analista ou profissão DBA. Ele vai trazer os resultados que contenham profissão, analista ou que a profissão seja DBA. E o NOT? O NOT é o que? É o operador de negação. Então, por exemplo, eu quero falar que não é igual a 10. Eu coloco o valor igual a 10 e coloco um NOT antes e esse relacional entre parênteses. Mas aí vai uma observação. O NOT não é tão interessante utilizar assim para operadores relacionais. Vocês podem utilizar ele como um filtroware, por exemplo, em resultados de select. Eu vou acabar mostrando isso para vocês, tá? Nessa maneira o NOT não fica tão eficiente, fica mais interessante você usar diferente de 10, certo? Os operadores de conjunto, que aí vale ressaltar que aqui a gente ganha uma questão de desempenho muito grande, que por exemplo, in, o que o in faz? Ele cria define valores em conjunto, é a mesma coisa que você usar o OR. Por exemplo, cor igual a preta, ou igual a branca, ou igual a amarela, ou igual a azul. Depende da maneira que você vai querer. Então eu posso colocar cor in e já coloco uma sequência de caracteres. Por que é mais interessante isso? Porque o OR ele vai pesquisar conjunto, ele vai pesquisar relacionamento por relacionamento. E quando você já tem o conjunto, você não precisa fazer isso. Ele já pesquisa toda essa string de valores que você passou. O between ele funciona a mesma coisa que você utilizar o operador lógico AND e o relacional maior igual, menor igual. Por exemplo, ano de fabricação between 2000 AND 2012. Eu vou vir aqui no meu Management Studio só para mostrar para vocês como é que fica aquilo ali. Ó. Eu vou pegar aqui esse banco que eu tenho, tá? E vou ver se eu tenho aqui uma tabela. Aqui, ordem de serviço. Vamos ver o que ele traz pra gente aqui, ó. Então aqui eu tenho datas, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, do mês 5 e do mês 6, certo? Então eu tenho aqui mês 7, mês 8, então eu vou pegar aqui, ó.
onde data entrada for maior ou igual a 1 do 6 de 2011, 2011 não, 6 não, 1 do 5, né? End 31 não, 30 do 6 de 2011. Então, o que ele vai fazer? Opa, end data underline entrada menor ou igual. Ele vai fazer o quê? Vai trazer todas as ordens de serviço que estão com a data de entrada maior ou igual a 1 do 5 e menor ou igual a 30 do 6. Vou melhorar isso aqui. Como é que eu faço? Tiro esse maior ou igual, coloco aqui, ó, between. Ah lá, vamos marcar aqui embaixo que ele trouxe, ó, 278 registros, tá? E vou tirar esse outro aqui, ó. Certo? Olha lá. Pronto. Mesma coisa, 278. O between, ele funciona igual ao data de entrada maior ou igual, end data de entrada menor ou igual. Tá ok? Então, a gente tem aqui um comandinho. Vamos voltar lá para o nosso slide. O like, ele faz a mesma coisa, só que ele é um operador de conjunto que tem um coringa para saber que direção. Então, eu quero saber todo mundo que tenha um nome que comece com a letra F, não me importa o que vem no final, certo? Então, vamos ver como é que fica esse coringazinho aqui. Vamos pegar aqui a nossa tabela de pessoa. Vamos ver aqui a nossa tabela de pessoa. Temos vários aqui valores, né? Então, eu quero, sei lá, pegar todo mundo onde o nome comece com a letra F, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Nome, opa, like, certo? E isso aqui, o que significa? Todo mundo que começa com a letra F, ele trouxe. Mas, professor, o seu nome tem a letra F. Sim, só que o meu nome tem a letra F no final. Meu nome começa com L. Então, agora, se eu colocar uma porcentagem antes, ele vai trazer meu nome. Por quê? Em algum lugar, não importando o que venha antes ou o que venha depois, ele me traz a letra F, certo? Trouxe o Fernando aqui. Por que trouxe esse Fernando? Porque o Fernando começa, não me importa o que venha antes. Então, como não tinha nada antes, mas tem a letra F, ele vai trazer. Beleza? Vamos voltar lá para nossa... Então, o like, ele funciona dessa maneira. Vamos dar continuidade. O is, ele vai fazer o quê? Ele é um teste de valor nulo, certo? Ele acha se o nome for nulo, se o nome não for nulo. Vamos ver como é que fica aqui, então, na prática. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se tem valores nulos aqui, ó. Serviços. Vamos ver aqui se tem valor nulo. Aqui não tem valor nulo. Ordem, serviço. Aqui a gente já... Bom, aqui a gente tem bastante. Ó, por exemplo, hora saída. Eu quero pegar todo mundo que não tenha preenchido a hora saída, né? Where, hora saída is null. Então ele vai trazer o quê? Todo mundo que está com a hora saída do tipo nulo. Não, não, professor, eu quero todo mundo que teve hora saída. Is not null. Certo? Vamos lá. Ah lá. Então ele só vai trazer para mim quem tem hora saída não nulo. E aí, o que é legal aqui é que você pode compor isso aí. Então você pode colocar, por exemplo, end data entrada. Vamos supor que 1 de 1 de 2011 até 30 de 6 de 2011. Eu quero pegar uns 6 primeiros meses. Opa, esqueci do between aqui, ó. Vamos lá, between, né? Então eu estou compondo alguns valores, né? Você pode, até é interessante você, já que está fazendo tudo um select dentro de um lugarzinho só, quebrar em várias linhas assim, para ficar mais fácil para vocês interpretarem. Então o que ele trouxe? Todo mundo que tem a saída não nula e a data compreendida entre esses valores, certo? Você pode colocar outro aqui também, end valor total S, né? Valor total S maior do que zero. Todo mundo que tem, olha, então aqui eu tenho 5 pessoas que têm valor total maior que zero. Então quando eu não tinha feito com esse filtro aqui, eu me retornei 28 linhas, certo? Agora, quando eu coloquei o filtro, eu tirei 23, ele retornou só 5, tá ok? Então, os operadores aqui no caso que a gente está trabalhando, que são as expressões, as lógicas, a gente pode trabalhar em conjunto. A gente pode utilizar o relacional com o lógico, de conjunto e o nulo tudo junto, tá? Tudo isso aonde? Tudo isso na cláusula where. Vocês foram vendo
que eu fui colocando isso na cláusula where. Por quê? O where ele vai estar atrelado sempre com select, outra coisa, com update e com delete. Não se faz update e delete sem a utilização da cláusula where. Por que que não? Se você der um update dentro de uma tabela em um determinado campo e não utilizar a cláusula where, ele vai alterar a tabela inteira. Então a gente vai causar um problema enorme. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar aqui a minha tabela de serviços, certo? Tabelinha de serviços aqui, tá lá. Então notem que eu tô aqui assim, ó, vamos ver aqui, ó, tem valores, tem custos que estão zero, tem comissão que está zerada, tem comissão que não está, aqui, ó, tem comissão que está nula, certo? Eu vou fazer um controle de transação só para a gente não perder aqui, ó, begin transaction, tá? Eu vou controlar a minha transação aqui, beleza? O que significa isso? Só vai resolver o meu valor se ele tiver, se eu comitar, se eu der um rollback, não. Vamos supor que você vai fazer uma alteração, update, serviço, set, comissão, igual a, era para falar 10%, e você não colocou 10%, você colocou 110%, certo? A comissão. Ou vamos tratar diferente, né? Vamos colocar aqui 0,10, né? Então, no lugar de colocar sim a comissão, que ele para fazer o cálculo de 10%, você colocou 10, certo? Então, quer dizer, você deu, se a gente multiplicar 10 vezes 100, vai ser 1000% de comissão. Vixe, isso é um problema, né? Então, vamos comentar essa linha aqui e vamos rodar um update. Nossa, 136 dias. Vamos rodar esse select aqui. Olha lá. Nossa, tá errado. Por quê? Porque aqui não é 10%. Porque se eu fizer select, ó, se eu fizer 10 vezes 100, dá quanto? 1000, né? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Se eu calcular 10% de 108, então se eu for fazer essa conta, como é que ficaria? Ó, eu vou fazer um select na tabela de serviços. Quando o serviço ID for igual a 6, tá? A minha transação tá lá travada, eu ainda não liberei ela, certo? Ela tá lá travadinha para mim ainda trabalhar com ela, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos continuar lá então, pessoal. Aqui tive um probleminha técnico com a câmera aqui, ela deu uma travada, tá? Então vamos lá, ó. Então eu fiz o update para 10%. Então eu vou pegar esse produto aqui e vou calcular a comissão em cima dele. Então se eu fosse fazer a comissão em cima dele, seria assim, ó. Descrição, vírgula, valor, vírgula, comissão, certo? Então tá aqui. Vamos pegar aqui uma calculadora, vamos falar assim. Quanto que é 10% de 108? 108 vezes 10%. Seria o que? R$10,80, certo? Então a gente teria que pegar esse valor, multiplicar ele para saber quanto que é. Ó, valor, e aí eu já teria que multiplicar, certo? Vezes 10. Então olha a comissão. Olha a diferença. Opa, deixa assim certo. Pera aí, a comissão é mais cara que o valor? Aí que a gente foi descobrir o quê? Que a comissão está colocada errada, certo? Então como é que eu faço aqui quando eu não tenho? Nesse caso eu quero voltar. Então eu vou dar um rollback. Dei rollback. Voltou. Vamos ver como é que ficou. Aí vai ficar... Opa, caramba. Comissão tá zero. Ah, mas eu coloquei zero, né? Que deveria ser comissão. Tá lá. Isso. Mas não vai alterar o valor porque o valor era 10, né? Então ele voltou, ó, voltou, certo? Tá, não, tá errado. É ponto 10, certo? Aí eu faço aqui e verifico. Vamos ver. Ah lá. O valor é 108, a comissão é R$10,80. Pô, aí ficou certo. Se ficou certo, então eu efetivo o meu comando, commit, certo? Até vou abrir uma nova query aqui, eu vou pegar isso aqui, vou abrir uma nova query, que é uma conexão nova, vou rodar. Vocês vão ver que ele vai estar com a comissão já com os 10%, certo? Então a gente nunca pode deixar de utilizar essa cláusula where, nem em update, delete, select, beleza? Então nós vamos passar aqui para frente, a parte de update a gente acabou de ver, tá?
O delete também é muito simples, tranquilo. Só lembrar daquele videozinho que eu passei para vocês na aula, da importância do update sem where lá, tá? Só lembrar daquilo lá sempre, certo? Restrições. As restrições são algumas regras que a gente coloca em banco de dados para que a gente impossibilite alguma coisa que aconteça, certo? Então vamos lá. O que a gente pode impossibilitar aqui, professor? A gente pode possibilitar aqui só um pouquinho, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Assim, tá bom, isso. Perfeito, vou colocar eu aqui embaixo para ficar melhor. Então a gente vai colocar restrições que vão atuar em cima dos comandos insert, update, delete. Por exemplo, eu vou fazer um insert numa tabela e vou falar que ela tem relacionamento com outra. Se o dado não existir, impossível isso acontecer, tá? O update e o delete é a mesma coisa. Então vamos ver isso aqui na prática, como é que vai funcionar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente tem alguns tipos de restrição: not null, check, unique key, primary key e foreign key. Essas duas são bem parecidas, porém a diferença entre elas é que a primary key ela vai identificar uma tupla, quer dizer, uma linha, e vai servir de referência. E a unique key ela vai fazer o quê? Além dela permitir nulo, ela só vai trabalhar em cima da coluna, uma coisa mais restrita, tá? Not null. O que o not null faz? Ele não permite o valor nulo em um campo. Vamos lá no nosso prompt aqui, no nosso Management Studio. Opa, tá quase que não sai, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar aqui uma colunas aqui, ó, tá não nulo, não nulo, 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 nulo. O que significa? Se eu tentar colocar um serviço aqui sem descrição, vou pegar aqui, select a serviço, ele tem que dar erro. Por quê? Porque ele não permite nulo, ó. Ele não permite nulo, certo? Então eu vou copiar esse insert, esse aqui, copiar ele como insert, tá? Tá lá, insert into, vou tirar esse aqui daqui, tá? Professor, como é que o senhor fez isso? Eu estou utilizando um programinha aqui que ele facilita muito a minha vida, tá? Chama Redgate. Ele é pago, mas compensa, tá? Se eu tentar passar, vou tirar aqui, ó, coloquei null e vou colocar aqui 1000, tá? Para não ter problema, porque ele não é possível adicionar o valor nulo na coluna de descrição. Por quê? Porque eu tenho uma restrição que não permite nulo, certo? Então, se eu tirar e colocar aqui, sei lá, escova, certo? Aí ele vai aceitar. Por quê? Porque as colunas que não permitiam nulo, todas elas têm valor descrito nela. Vamos continuar aqui. O check ele vai checar se uma expressão é verdadeira ou não, certo? Você pode colocar o que? Uma condição para que aquela coluna só aceite um determinado valor. Então, por exemplo, ó, eu quero alterar a tabela veículo e adicionar uma restrição na tabela marca, no campo marca, quer dizer, aonde vai verificar que o campo marca só possa aceitar Fiat ou Volkswagen. Vamos na prática, vamos na prática. Vamos lá. Serviço, comissão, valor. Ó, vamos ver aqui. Vamos só dar uma estudada aqui para a gente não cometer nenhum erro, né? Valor. Vamos falar que não pode ter valor menor que zero, porque hoje eu posso fazer uma inserção assim, ó. Insert into serviços, certo? Opa. Serviço ID. Vou colocar aqui 1000. Escova. 1000 não, a gente já colocou, né? 1001, né? Escova, vírgula 0, 0, vírgula, menos 10, vírgula 0. Então, ele permite isso, certo? Então, eu vou apagar esse aqui, delete, serviços, where, serviço ID igual a 1001, tá? Apaguei, beleza? Agora eu vou colocar uma restrição, alter table, na tabela serviços, add constraint. O que você vai querer fazer? Eu vou querer criar o que? Uma constraint de check valor, certo? Onde vai ser do tipo check e a condição vai ser o que? Valor, ó, maior que zero. Opa, tivemos um conflito aqui. Vamos lá. Tá, cheque valor.
Ué, mas tá certinho, o que deu aqui de erro? Vamos lá, vamos ver o que tá dando. A instrução conflitou com o cheque valor. Correu. Por quê? Vamos ver se a gente acha que a gente já deve ter serviço aqui. Serviço, var valor menor que zero. Não. Alter table, add constraint, o nome da constraint, certo? Check, abre parênteses, valor, marca zero. Estranho. Restrição, cheque valor. O conflito ocorreu no banco de a tabela serviço com colo valor. É um campo numérico. Vou colocar aqui 0.00. Será que deve ser isso? Não. Vamos pegar aqui então. Tá bem esquisito isso aqui, hein? Vamos criar aqui restrições. Nova restrição. Secar serviço. Uma expressão em branco não permitida. Expressão import, nome, cheque, descrição. Vou colocar descrição, replicação de dados. Fecha. Escolha. Fecha. Vamos fechar. Tem que ser menor que 1000. Vamos ver se vai dar. Aí deu. Engraçado, menor que 0 ele não estava aceitando, né? Então vai ter que ser menor que 1000. Então vamos colocar aqui um valor, onde o valor vai ser 1001. Vamos ver se ele vai aceitar. Não aceitou, por quê? Porque eu tenho um cheque na minha coluna. Eu não permito isso, certo? Eu não permito adicionar valores menor do que R$1000. Professor, fiz errado, como é que eu faço para pagar? Lembra que a gente deu um nome para ela? Mesma coisa. Alter table, alter table, serviços, drop constraint e o nome da constraint. Paguei ela, já não existe mais. Se eu tentar colocar ela agora, ele vai permitir. Beleza? Vamos continuar lá então. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Próxima, a unique key, ele vai olhar se naquela coluna tem valor único e ainda ele vai permitir valores nulos. Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui, pessoa, colunas, pessoa ID, CPF CNPJ. Vamos colocar aqui então. Vamos lá. Alter table, pessoa, add constraint, né? Constraint. Como é que vai ser o nome? UK underline pessoa underline CPF CNPJ, que a gente vai colocar aqui nessa coluna aqui, ó, tá? CPF CNPJ. O que vai ser? Vai ser uma do tipo unique, certo? Olha lá, a diferença da unique, ela não tem a palavra key, é só a palavra unique, tá? E o campo que eu quero, CPF CNPJ. Se tiver, ele vai dar erro. Então ele conflitou. Vamos ver se já não tem essa restrição aqui. Não, não tem restrição. Mas deve ter algum valor aí parecido, certo? Como é que eu descubro? A gente vai aprender isso ainda na parte de... na próxima aula, eu já quero ver se eu passo para vocês as funções de agrupamento, tá? Como é que a gente utiliza isso? Eu vou utilizar aqui só para a gente descobrir. CPF CNPJ, count, pessoa, having, onde count for maior do que 1. Opa, esqueci de fazer agrupamento. Group by CPF CNPJ. Ah lá, ixi, a gente tem 112 pessoas com valor nulo, não vai dar não. A gente vai ter que descobrir aqui um outro valor aqui, né? Vamos ver aqui. Serviços. Vou selecionar aqui serviços. Aqui, Bom, no caso aqui vai ficar um pouco complicado nesse banco que eu tenho. Mas, nesse caso, por exemplo, placa ele só vai aceitar como valor único, né? Vamos criar uma tabela então. Vamos lá. Create table veículo. ID veículo do tipo int.
nome veículo, varchar de 100. E a placa. A placa a gente vai colocar ali como varchar de 7, tá? Porque a gente tem 3 letras e 4 números, né? Agora, na verdade, com essa placa nova já não. Então, eu criei uma tabela. Deixa eu ver aqui, tá? Insert, into, veículos. Então, eu vou colocar aqui o meu ID. Veículo. Logan, placa AAA 1234. 41, certo? Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui o veículo 2. Sandero, placa 2, beleza? Agora eu vou colocar uma restrição. Vou colocar uma restrição. Alter table veículos. Add constraint. UK placa vai ser do tipo unique na coluna placa. Então aqui ele vai permitir. Então eu vou colocar lá mais um aqui, ó. 3. Symbol. Certo? Se eu colocar, ele fala assim, opa, já tem um valor único para ele, não permite. Mas se eu passar para 3 aqui, ele vai permitir, certo? Vamos colocar aqui 4, C3, e eu vou passar um valor nulo aqui. E aí? Olha lá, a coluna, o que ele está dizendo? Existe mais de uma coluna de uma instrução insert com valores. Opa, tá faltando caramba, é aqui. O professor não prestou atenção, professor. Aqui. Olha lá, ele permitiu, certo? Então, o Unique Key, ele permite, além da gente permitir o null, ele permite que você controle a duplicidade em uma coluna, mas ele não serve de referência, tá bom? E o Primary Key, o que o Primary Key é? Ele é a chave primária de nossa tabela, certo? É ele que vai ser o identificador. Então, ela tem algumas características, ela não pode ser nulo, ela vai identificar uma linha, ela tem um índice, quer dizer, ela tem um acelerador na hora que ele vai resgatar os dados para a gente. Ela vai ser utilizada como referência para garantir a integridade referencial. Ela pode ser simples ou composta, está lá no nosso exercício, quando eu pedir para colocar lá uma tabela com mais de uma coluna como chave primária. E se ela é composta, os valores de cada campo podem se repetir, mas não a combinação entre eles. E toda chave primária é criado um objeto constraint, que é uma restrição. Tá? Então, para criar a chave primária, a gente pode criar ela tanto na criação da tabela, quando create table. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Olha lá. Né? Vamos dar um drop table aqui. Veículos. Apaguei isso aí. Vamos dar um create table. Veículos. ID. Veículo. Int. Tá, duas coisas. Você pode fazer isso aqui, ó. Primary key. Vírgula. Por que que não é interessante fazer isso? Porque na hora que ele for nomear esse objeto, ele vai colocar um nome estranho, vai colocar um nome que depois, se você tiver que dar manutenção, ele é muito complicado. Então eu não indico fazer isso, tá? Vamos lá aqui, ó, nome, veículo, vamos colocar descrição, né? Veículo, varchar de 200 e placa, tá? Varchar 7, vírgula. Vou criar aqui então a nossa constraint agora. Constraint o que? PK underline veículos. Vai ser primary key e vai atuar no campo ID. Beleza? Lembrando que ele não pode ser nulo. Tá? Então a gente vai determinar como not null. Criei. Vamos atualizar aqui as nossas tabelas e vamos ver aqui que a nossa tabela veículos tem uma coluna que está com uma chave primária. Tá aqui a nossa chave primária. Aqui, ó, PK. Vou até dar um zoom aqui, ó. Né? Olha lá, Windows mais. Deixa eu minimizar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele criou o que? Uma chave primária pra gente. Tá? Beleza? Daqui menos. Opa, legal. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Tá, agora eu quero criar uma tabela com mais de uma
coluna. Então acho que, se eu não me engano, aqui eu tenho, aqui ó, eu tenho essa chave primária. Eu vou gerar o script dela para vocês verem como é que fica. Olha lá. Olha lá, eu tenho duas colunas que são que composta pela chave primária PK itens OS, certo? Então eu tenho duas colunas. Então eu posso fazer separando por vírgula somente. Esse comando aqui seria assim, ó, alter table, só porque aqui ele está puxando do SQL normal, tá bom? Primary key. Vamos pegar aqui. Olha lá, certo? Então ele fica dessa maneira. Então eu adicionei duas colunas a um único objeto chave primária chamado PK itens OS. E é isso que eu quero que vocês façam lá no exercício de vocês. Então a gente vai corrigir isso aqui agora para vocês verem como é que vai ficar esse exercício de vocês, tá bom? Então vamos lá. Tranquilo, tá, beleza. Chave estrangeira. Então a chave estrangeira ela vai trabalhar o relacionamento entre duas tabelas, certo? Então quais são as características dela? O campo de relação da outra tabela deverá ser a chave primária. Então a tabela pai vai fornecer a chave primária para a tabela filha. As colunas têm que ser do mesmo tipo. Toda chave estrangeira pode também ser uma chave primária, não é obrigatório, mas nem toda chave estrangeira é uma chave primária. E ela pode ter valor nulo, vai depender muito daquilo que você definiu, tá? Se a cardinalidade mínima dela é 0, ela vai permitir nulo. Se for 1, ela não vai permitir nulo. Então a gente vai ter que retomar aquele processo que a gente viu no passado, que foi em relação à modelagem de entidade de relacionamento, tá bom? E ela vai ser criada a partir de um objeto do tipo constraint. Então olha aqui, ó. Vamos pegar aqui a tabela marca, a tabela modelo e vamos transpor isso aqui lá. Então vamos pegar isso aqui, eu vou fazer aqui uma coisa para ficar mais fácil para mim, tá? Ó, eu vou pegar esses dois aqui. Copiei, colei. Então eu vou criar uma tabela marca com a chave primária PK marca. Tá lá, criado. Vamos verificar aqui no nosso banco. Tá aqui, tabela marca, coluna e chave primária. E agora, eu vou apagar isso aqui daqui, eu vou criar uma tabela chamada modelo, que ela vai ter uma chave primária na tabela modelo, no campo modelo ID, e vai ter uma chave estrangeira ligando a tabela modelo com a tabela marca através do campo marca ID, que é o campo que está na tabela modelo. Olha aqui, ó, eu tenho esse campo aqui, ó, marca ID, e ele é do mesmo tipo da chave primária, olha lá, da tabela marca. Então eu vou falar para ele fazer o quê? Além disso, você vai referenciar a tabela marca, certo, ao campo marca ID. Vamos lá? Criei. Vamos vir aqui, atualizar, olhar a nossa tabela modelo e ver que a nossa chave está aqui. Vamos ver no diagrama como fica? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, tabela marca e a tabela modelo. Opa, marca e modelo. Vamos adicionar os dois. Fecha. Olha lá. Eu criei, então, duas tabelas, sendo, vou colocar aqui até a exibição padrão, para a gente poder ver melhor, né? Olha lá. Ele fez um relacionamento, olha lá que legal, da tabela. Se vocês verem essa partezinha amarela que está aí, porque se eu mexer com o mouse ele vai sumir, tá? Está escrito lá, FK tab modelo, underline, tab marca, underline, marca ID, entre a tabela marca e a tabela modelo. Então ele tirou esse campinho daqui e jogou para cá. Ele não fica nenhum indicador, tá? É a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. Vamos excluir ele, excluir esse relacionamento. E eu pegasse esse puxa aqui e puxasse para cá, certo? É como se eu trouxesse ele para cá. Olha lá, eu vou fazer então, entre a tabela marca e a modelo, campo marca ID. Vai vir da marca, vai para modelo, entre essas colunas. Olha lá, é a mesma coisa, certo? Então eu fiz um relacionamento da chave primária da tabela marca com N possibilidades para a tabela modelo. Bom, vamos voltar lá então. Tranquilo? Então aqui eu já tenho o meu modelo de relacionamento feito, certo?
Então isso aqui a gente vai ter que recordar sempre aquelas aulas da modelagem de entidade de relacionamento que a gente teve no passado, no semestre passado, para falar bem a verdade, aonde a gente conseguiria ver através do relacionamento da entidade marca com a entidade modelo. E aí você fazer a cardinalidade. Uma marca pode ter nenhuma ou vários modelos, certo? Um modelo pode estar associado somente a uma marca. Então essa é a tradução daquilo que a gente fez, beleza? Vamos voltar aqui para nossa matéria então. Essas ações de restrição ela funcionam da seguinte maneira: a gente pode ter eventos de delete e update atrelados a uma chave estrangeira, certo? Eu vou destruir aquela chave estrangeira e vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui na prática. Não é interessante ter isso aqui no banco de vocês, tá bom? Por que não é interessante ter isso aqui? Alter table. Porque ele vai causar uma certa demora, certo? Alter table, tab, modelo, drop, constraint, e eu vou excluir essa constraint, beleza? Então, eu posso colocar eventos de on delete cascade ou on update set null, certo? Vou fazer isso, vamos ver então. Vamos criar então aquela chave estrangeira com on update set null. Vamos lá, eu vou dar um drop table na tabela modelo. Vou criar de novo. Criei, certo? Então vou fazer aqui, ó, insert into tab marca. Então a gente vai criar um insert na tabela marca, marca Fiat. Beleza? Volkswagen 2 3 Honda. Tranquilo? Então aqui eu tenho 3. Agora eu vou criar um insert na tabela modelo. Vamos lá. Tab modelo. Da Fiat vai ser, sei lá, Uno, certo? Marca ID 1. Fusca 2. Como é que é aquele da Fit, né? 3, certo? Beleza, então vamos lá. Então, vamos pegar aqui, vamos remover, vamos dar um update, vamos dar um updatezinho aqui, vamos alterar essa coluna aqui, deixa eu ver só como é que ela tá, essa coluna, se ela permite nulo. Ela permite nulo, certo? Então, eu vou dar um update na tab marca, certo? Set marca ID vai ser igual a 4, onde marca ID for igual a 3. Alterou. Como é que ficou nossa tabela de modelo? Será, hein? Olha lá. Como eu alterei o relacionamento que eu tinha e ele não achou um novo relacionamento, que ele falou, vou colocar nulo. Entenderam? Então lá, vamos voltar aqui então, vamos dar um update na tab modelo, onde o marca ID vai ser igual a 4, onde o marca ID é nulo, certo? Agora eu vou apagar, vou fazer diferente aqui, ó. Vou pegar esse meninão aqui, que é o que eu quero, tá? Só que no seu lugar on update set null, vamos colocar também on delete cascade, beleza? On delete cascade, certo? Vamos pegar esse cara aqui, vamos apagar ele, pra gente poder criar esse negócio aqui certinho. Alter table, tab modelo, drop constraint, o nome da constraint que eu quero apagar. Apaguei, criei, certo? Vamos testar? Vamos fechar esse, vamos fechar esse, vamos fechar esse, vamos fechar esse aqui também. Vamos só ter um aqui pra gente não ter problema, tá? Select asterisco from tab marca,
update tab marca set, marca id igual a 3, onde o marca id for igual a 4. E vamos pegar o modelo, certo? Então, executei, ele passou para nulo, beleza? Vamos fazer um outro update aqui na tabela modelo, onde o marca id vai ser igual a 3 quando o marca id for nulo. Beleza. Agora, eu vou fazer o que? Eu vou dar um select na tabela de marca, vou dar um delete na tab marca, onde o marca id for igual a 3. E vou dar na modelo. Então, na modelo a gente tem 3 registros. O que vai acontecer? Como eu apaguei o marca id, eu vou até mostrar aqui que eu apaguei realmente o marca id, ó, modelo e marca lá. Eu excluí, quando eu excluí a tabela pai, ele foi lá. Quem que tinha relação com o 3 aqui? Ele apagou também. Então, esse é o evento de onPdate, onDelete, cascade que a gente tem. Beleza? Então, tá. Então, vamos para o que interessa, certo? Vamos para o que interessa. Fizemos aqui a nossa revisão, tá? Então, não, faltou falar do default, né? O default ele serve para colocar como um valor único, sempre, né? Então, vamos pegar aqui a nossa tabela de modelo. Vamos pegar aqui a tabela modelo, tab modelo, tá lá, certo? Vamos adicionar alter table, tab modelo, add, data under cadastro do tipo date, certo? Vamos dar um update nela, tab modelo, set data cadastro, não pegou aqui ainda, igual get date. Vou mandar alterar a tabela inteira, tá? Beleza. Vamos supor que eu vou fazer uma nova inserção, mas eu não vou passar data cadastro, tá? Então eu vou criar uma constraint, uma restrição na tabela modelo para que ele sete como default a data. Add constraint df tab modelo underline data underline cadastro. Ó, o que ele quer que eu faça então? Eu quero colocar um valor default e o valor default. Eu quero falar o default e para quem ele vai, tranquilo? Então vamos lá, tá aqui, ele vai ser do tipo default, o valor default vai ser getDate para o campo data cadastro, certo? Vamos lá, então vamos dar uma olhada aqui no nossa tabela, na tabelinha modelo. Apareceu mais uma restrição aqui, ó, df modelo, certo? Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, ó, eu não vou inserir cadastro, certo? A data cadastro. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 go do tipo 2, tá? Vamos fazer isso aqui, tirar esse aqui daqui, colocar esse aqui, executar esse bloco. Olha lá, eu não passei a data de cadastro, mas ele colocou a data de cadastro para mim. Por quê? Porque ele assumiu como padrão. Assumindo como padrão essa data cadastro, eu não preciso informar ela. Isso é muito interessante para você colocar nesse tipo de campo mesmo, campo data cadastro, certo? Ou, sei lá, retorno, fazer um retorno, o cara tem que fazer um retorno a cada 5 dias. Então ele cadastra a data de consulta e o retorno depois de 5 dias, certo? Então você pode fazer esse tipo de cálculo, mas para isso a gente vai ter que aprender algumas funções do tipo dateAdd, que são funções que vão facilitar, tá? Então, vamos passar aqui para o nosso valor default, a gente já viu. Beleza, paramos aqui. Vamos então ver os nossos exercícios. O que eu pedi? Eu pedi para que todas as tabelas que fossem criadas com a sigla tab. Por exemplo, tab clientes vai ser a tabela de clientes. E os campos tinham que ter uma abreviação dizendo que era de uma determinada coluna. Então, tabela cliente, campo nome. Então, eu coloquei alguns valores aqui que a gente tem que respeitar, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente vai criar aqui um banco chamado Presta Tudo. Beleza? Vamos criar aqui um banco Presta Tudo. Novo banco. Você pode dar um outro nome também, tá? Eu vou colocar Presta Tudo.
E vai rodar nesse banco aqui alguns scripts que eu falei. Então, eu vou abrir aqui o Classroom de vocês. Tá aqui. Tanto para o pessoal que é da turma de segunda quanto da turma de quinta é a mesma coisa, tá? Eu dei aqui uma ordem, executar script database prestudo SQL, inserir estado e inserir cidade. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui então. Na minha área de trabalho, tá aqui exercícios. Primeiro esse aqui, vou rodar primeiro esse, tá? Então, ele vai criar algumas tabelas para mim. Depois eu vou ter que rodar a de estado, certo? Tá aqui a de estado. E depois a de cidade. O que eu estou fazendo? Eu estou dando uma massa de dados para vocês trabalharem aí, tá? Só vou lembrar uma coisinha aqui. Eu coloquei para vocês aqui um vídeo, ó, de como se instala o SQL Server. Aqui está trabalhando na versão 2014, mas serve para qualquer outro tipo também, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse videozinho que eu deixei lá no Classroom de vocês, tá? Postei lá no dia 20, tanto para a turma de segunda quanto para a turma de quinta, olha aqui, ó. Tá vendo? Um videozinho de como instala passo a passo. Recomendo vocês utilizarem o SQL Server 2014 por enquanto, porque o 2017 ele mudou um pouquinho a instalação, mas também dá para fazer, é só seguir essas orientações tranquilo aí. Lembrando, não adianta só instalar o Management Studio, tem que instalar todo o mecanismo, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, Configuration Manager, ó, tá? Você tem que ter todo esse mecanismo aqui funcionando. Ó. Se isso aqui não tiver dentro para você trabalhar, o Management Studio não vai servir de nada para você, tá ok? Então vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Então vamos ver, o que ele pede? Pede então para a gente criar uma tabela fornecedor de acordo com essa estrutura aqui. Então tá, vamos criar aqui uma tabela fornecedor. Vamos aqui, fecha esse, fecha esse, fecha esse. Vamos lá, create table, tab, fornecedor. E ele fala tf, id do tipo inteiro, tf, razão do tipo. Eu vou dividir a tela em dois assim, ó, para ficar mais fácil para a gente poder acompanhar, tá? Vou dar até uma aumentadinha aqui na letra para a gente poder ver. TF razão do tipo varchar. Ô, professor, de 100. Ó, lembrando que eu posso colocar um embaixo do outro aqui, ó, sem problema nenhum, tá? O que vai definir o que termina e fecha é o parênteses, tá bom? TF endereço vai ser varchar de 200. TF telefone varchar de 20. TF e-mail também vai varchar de 200. Vou ganhar um tempo aqui, vou dar um Ctrl C aqui, ó. TF e-mail, certo? TF data cadastro do tipo date. TF TC ID do tipo int, provavelmente vai ser um campo referenciando a tabela cidade, certo? E TF CPF CNPJ, tá? Que é o CPF CNPJ do nosso fornecedor tamanho 100. Criei a minha tabelinha, certo? Próximo, ele pede para criar uma tabela chamada tab conta despesa. Vou colocar essa correção depois lá para vocês, tudinho, tá? Então vamos lá, create table. Ó, para assumir essa parte de baixo aqui, onde tem o resultado, é só dar um Ctrl R, tá? Create table, tab conta despesa, certo? Vamos lá. TCD ID é o padrão que eu vou colocar, tab conta despesa, certo? Vai ser do tipo inteiro. E TCD descrição, que vai ser do tipo varchar de 45. Tá lá. Vou criar mais uma tabela, certo? Próxima tabelinha, tabela de contas a pagar. Olha lá. Ó, create table, tab contas pagar,
Então eu vou, o sinônimo vai ser TCP/ID, certo? TCP/TF/ID, opa, provavelmente vai ser alguma outra, tipo fatura, tabela de fatura, certo? Vai ser uma chave estrangeira que a gente vai ter que criar. TCP data vencito, do tipo date. TCP valor total, do tipo numeric, com 15 casas inteiras e 2 casas decimais. TCP parcela, vai indicar o número da minha parcela, tá? TCP data pagito, do tipo date. Tá vendo que eu não coloquei nenhuma como not null. Então tudo está permitindo nulo, tá? Quando eu criar a chave primária, automaticamente ele vai transformar esse campo aqui para nulo, tá? Senão você faz um alter table para mudar ele. TCP valor pagito vai ser numeric 15,2. Opa, faltou a vírgulazinha aqui. TCP juros numeric 15,2 e TCP desconto também numeric 15,2. Beleza? Olha lá. Pronto, criei. O que ele pede agora? Ele pede para a gente adicionar o campo TCP TCD ID do tipo inteiro na tabela tab contas pagar. Então tá lá. Esse campo não tem aqui, então eu vou adicionar. Eu já criei a tabela. O que eu vou ter que fazer agora? Alter table tab contas pagar, certo? ADD, o campo que ele pediu, que é o TCP TCD ID do tipo inteiro, certo? Que eu vou colocar aqui, ponto e vírgula no final, para ficar bem bonitinho, certo? E agora a gente vai criar o que? As chaves primárias. Então, vamos lá. Vamos começar. Ele pediu para criar a chave primária na tabela cidade. Vamos criar lá. Alter table, tab cidade. Eu vou adicionar uma constraint que vai ter que nome? pk tab cidade, que vai ser uma primary key no campo tcid. Deu? Não foi possível. Por quê? Com certeza a gente vai ter que fazer um alter table na tabela cidade, alter column tcid int not null. Vamos ver se vai dar agora. Deu. Então a gente vai ter que, sempre que for criar a nossa chave primária, alterar. Por quê? Porque a gente não definiu todo mundo, né? Então vamos lá. Tab conta despesa. Essas duas. Então aqui vai ser o campo TCDID, né? E aqui vai ser tab conta despesa desse aqui, certo? Olha lá, F5. Vamos ver aqui, o que deu. Aqui deu. E aqui deu também, tá? Tem que ser uma atrás da outra, não dá para querer fazer as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou diminuir só um pouquinho a letra, aí, pronto. Agora eu quero pegar a tabela conta, essa aqui, ó, tab contas. Só que aqui na tab contas eu vou ter mais de uma coluna. Vai ter uma, duas, três, quatro, né? Que são que eu vou ter que modificar. Então, esse aqui vai ser o conjunto de colunas. Eu vou até colocar para baixo aqui para ficar mais fácil. Mas eu vou ter que alterar uma por uma. V, C, V, só que esse aqui é do tipo date. A parcela e a subparcela. Vamos alterar todas elas, certo? E vamos tentar criar aqui. Não criou. Vamos ver aqui de novo. Alter table, tc, tnf, id, criou uma, criou, alterou e alterou. Opa,
Já tem um nome ali, esqueceu de mudar o nome. Tab contas, vamos ver? Foi, criou. Então aí teve uma galera que andou perguntando para mim como é que é. Então aqui, ó, na tabela de contas, ó, eu vou ter uma chave estrangeira única, só que ela, meu, ela é formada por, ó, 4 colunas, viu? Então eu só separo por vírgula, tá bom? Vamos continuar lá. Agora tab contas pagar, vou pegar esses dois aqui. Ó, vou ensinar um esqueminha para vocês aqui para fazer em sequência, tá? Só colocar aqui um go, que significa efetivar, certo? E efetivar. Então tab contas pagar, tab contas pagar, aqui, aqui, aí ó, TCP, né? Olha que bacana, TCP. E a gente roda aqui. Foi, viu? Porque o Go ele faz tipo um commit, tá? Tab estado é outra tabela que eu pedi para vocês criarem uma chave estrangeira, certo? Então eu vou ter aqui o campo TID. Vamos lá, rodamos. Tab fornecedor, tab fornecedor, tab fornecedor, TF. Olha que prático que é quando a gente tem umas nomenclaturas assim, tá vendo? Bem mais simples, né? Tab itens pedido, tab itens pedido, tab itens pedido. Então aqui ela vai ser tab itens pedido ID, certo? Opa, a gente vai ter aqui, ó, mais de uma coluna como primária, mais uma aqui, ó, essa aqui é composta por 3 colunas. Ô professor, que egoísmo. Na verdade não é bem egoísmo, não, isso aqui é mais pra gente firmar isso aqui mesmo, tá? Então vamos lá, tab itens, tab tipo item e essa outra aqui, ó. Então a gente vai colocar as 3 como not null e vai criar a chave primária, certo? A tabela de estoque, a mesma coisa, tab move estoque, tá aqui, certo? E esse é o nosso campo. O que é esse campo? O que essa tabela vai fazer? Ela vai cuidar de toda a movimentação de estoque, tá? Tudo que entrou, que saiu do seu estoque vai estar colocado aqui dentro. E por último, de chave primária, eu espero, não, acho que não vai ter mais, né, porque a gente tinha mais tabela, a de nota fiscal. Ah, não vai ter mais sim, certeza. Né? Então vai ser o campo TNF ID. Tem mais? Tem mais aqui, ó. Tem a tab pedido, tab pessoa e tab produto. Vamos lá. Só que agora é tudo simples, né? Ó, tab pedido. TP ID. Certo? Aqui. E a tab pessoa. Tab pessoa. TPID. Né? Notem que a tab pedido e a tab pessoa quase ficaria, né? TPE, TPE. Então aqui eu coloquei só por 2 letras, né? Abreviei. Isso aí tem uma regra? Não, não existe uma regra, tá? Isso aí vai da empresa que você trabalha, da maneira que você faz, tá bom? Isso aqui é a tua empresa que vai definir essa parte, tá ok? Vamos lá. Pessoal, peço desculpas aí pelo barulho que tá aqui, mas como a gente tá nesse momento, vê nesse momento aí, a gente precisa ter saber compartilhar com as pessoas que moram com a gente aí, tá bom? Agora eu vou criar chaves estrangeiras. Então vamos lá, vamos criar chave estrangeira. Então eu quero criar
da tabela estado para a tabela cidade, né? O campo da tabela filho e o campo da tabela pai. Como que eu vou fazer isso? Alter table, tab cidade, add constraint, vai ser fk tab cidade para a tabela estado no campo tcte id. Esse campo aqui eu estou colocando é referente à tabela cidade, tá? Foreign key vai ser o campo tctid referências a quem? A tab estado, certo? Campo TEID. Vamos lá? Opa, ele não achou esse campo. Vamos ver. Vamos ver. Tab cidade. TCTEID. Foreign key TC. FK alter table DD constraint foreign key. Vamos ver se é. Pode ser que seja parênteses aqui, né? Vamos ver. É um parênteses, né? Tem que ser entre parênteses mesmo, não adianta. Né? Vamos pegar aqui agora a tabela de pessoa, tab pessoa, tá? Então vai ser aqui a tabela de pessoa com a tabela de cidade. E o campo vai ser TP TC ID, tá? Então é esse campo aqui. Aqui vai ser a tab cidade, certo? Vou tirar ele daqui. E ali eu estou pedindo para relacionar com o campo, ó, TCID, certo? TCID. Vamos lá. Tab pedido. Tab pedido. Eu quero que a tab pedido se relacione com a tabela de pessoa. Então aqui, ó, tab pedido, underline tab pessoa, né? E o campo vai ser o TPE TPID. Então vamos lá. Tab pessoa TPID. É isso? Pedido pessoa TPID. Ótimo. Foi. Agora, tab itens pedido. Tab itens pedido. Eu vou querer que ela se relacione com a tabela de pedido. E o campo que eu quero vai ser qual? Vai ser o tab itens pedido, tab pedido, campo ID, né? Então vai ser esse campo da tabela de itens pedido com a tabela de pedido, o campo TPE ID. Opa, não achou. TP. Aqui é TPE ID. Isso, faltou um E ali, pessoal. Isso, foi um erro de digitação. Vamos lá. De novo a tabela de itens pedido com a tabela de produto. Produto. Campo. Tab itens pedido, tab produto ID. Então é esse campo da tabela de itens pedido com a tabela de produto TPR ID. Nossa, mas é um trabalho maçante. Sim, é um trabalho maçante, mas é a maneira que a gente consegue literalmente mesmo entender o que está acontecendo com o nosso banco de dados, tá? Então agora eu vou relacionar aqui, ó, a tabela nota fiscal com a tabela de pedido, tá? Tab pedido, campo, TNF, TPE, ID. Então esse aqui é o campo que eu quero na tabela de nota fiscal. Esse aqui é o da tabela de pedido, que vai ser o campo TPE, ID, certo? Vamos lá. Opa, que legal, deu certo, mais uma. Agora a gente vai relacionar com a tabela de pessoa, tá? Que vai ser o campo tab nota fiscal TPID.
Opa, ID, professor. ID, não a if. If é a estrutura de decisão. Olha lá, certo? É esse campinho que eu estou fazendo aqui agora. Esse aqui, tá? Então aqui vai ser a tab pessoa. Outro relacionamento. Nós vamos gerar esse diagrama aqui depois, tá? Ele tem que ficar dessa maneira. Vai ficar, vocês vão ver que vai ficar uma coisa bem bacana. A gente construiu na mão e desenhou o diagrama já de uma forma única. A própria ferramenta vai gerar o diagrama para a gente. Tab move estoque. A movimentação de estoque com a tabela de pedido. Olha lá. Que campo que vai ser? TME, TPE, ID. TME, TPE, ID. E a tabela de pedido com campo TPE, ID. Opa, mais uma. No Move Estoque, a gente vai fazer com a tab Produto, campo TPR ID. TPR ID não, TME TPR ID, porque é o campo da tabela de Move Estoque, tá? E aqui é tab Produto. O que o relacionamento faz? Ele cria o quê? Uma conexão entre as tabelas e fala quem é dono de quem. Então eu não tenho dado perdido, eu sempre sei quais são os dados existentes que tem dentro do meu banco de dados. Eu consigo, através de código, trazer então a descrição de um determinado produto, só baseando pelo código na tabela filha. Eu não preciso reescrever. Com isso eu diminuo a memória dentro do meu banco de dados e consigo enxugar mais o meu HD. Meu HD ele não fica tão pesado, tá bom? Opa, passamos aqui. Tem mais aqui, mais 4 que a gente vai ter que criar, né? Aqui a tab contas. Vou colocar aqui certo. Aqui tab contas. Então nós iremos criar aqui a tab contas com a tab nota fiscal, campo TC TNF ID, tá? É um pouco esquisito essas nomenclaturas de campo, mas isso aqui foi criado, eu bolei isso aqui de uma maneira que fique mais fácil, que na hora que nós consigamos olhar só a descrição do campo, já saber a qual tabela ela pertence. Eu não preciso ficar consultando documentação. Então eu poupo um pouco de tempo com isso, tá? Qual vai ser a tabela? Tab nota fiscal. Então TNF ID. Como a tabela, a chave estrangeira permite nulo, vocês viram que a diferença para a chave primária é que eu não precisei ficar alterando as colunas, né? Então agora aqui tab pessoa, tá? Qual é o campo da tab pessoa? TPID, né? Só que na tabela de contas é o TCTPID. TCTPID, TPID e a tabela de pessoa. Então aqui criei mais uma chave estrangeira. Vamos ver o tamanho que isso aqui vai ficar. A gente vai ter nosso diagrama muito bem. Aquele diagrama que a gente elaborou lá na modelagem de entidade de relacionamento, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então a tabela de contas a pagar agora com a tabela de fornecedor. Tab fornecedor, campo, tab contas pagar, tab fornecedor, ID. É esse campinho aqui que eu quero. Tab fornecedor, TF, ID. Tá lá. E por último, e não menos importante, a tab contas pagar com a tab conta despesa. Campo, tab contas pagar, tab conta despesa, ID. Viu a nomenclatura como ficou esquisita, mas ao mesmo tempo ela ficou fácil de compreender? Então vai ser o TCD ID. Pronto, criado, certo? Agora o que ele pede?
Ele pede então para alterar a tabela e deixar como default os campos tab produto, deixar o campo TPR saldo atual como padrão 0. Então vamos lá. Alter table tab produto, que é a tabela que está pedindo. Vamos adicionar então uma constraint que vai se chamar df tab produto TPR saldo atual, certo? Que é o campo que a gente vai alterar, tá bom? Eu vou quebrar aqui para baixo, ó, para a gente poder ver melhor. Vai ser do campo tipo default, ele vai receber um default de 0 para a coluna TPR saldo atual. Opa, a coluna default, a coluna já tem um default associado. Ixi, ele já está com um default associado aqui nessa coluna. Vamos ver aqui, ó. Tab produto, restrições aqui, já tem um aqui, vamos excluir. Com certeza já foi no ato da criação da tabela, e vocês excluem e criem com o nome correto, fica com o nome certinho, tá bom? Agora a mesma coisa, a gente vai criar um outro default, só que na tabela de pedido, df, opa, ef, né, tab pedido, campo TPE faturado. Ele vai pedir para que coloque um default do tipo N para o campo TPE faturado. Se esse daqui já existir, a gente vai excluir. Não existiu. E vai criar de novo. Então, toda vez que entrar um registro nesse campo pedido e não for inserido nada nessa coluna faturada, ele vai assumir como N. Né? Provavelmente aqui vai falar se o pedido já foi faturado com nota fiscal, gerado cobrança, alguma coisa dessa maneira, tá? E por último, tab itens pedido. Então vamos lá, vamos criar aqui tab itens pedido, campo. Eu vou copiar esse campo aqui porque está um nome bem grandinho, tá? Que vai ser no campo da data de fatura, certo? Ele pediu para colocar como default null, certo? Bora lá. Beleza. É um default. Nem precisaria ter esse default, na verdade, é só não passar, porque ele vai aceitar nulo de qualquer maneira. Tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui. Por último, ele pediu para criar um cheque, tá? Uma checagem na tabela de contas. Vamos lá. Alter table, tab, contas. Se eu vou criar um cheque, então eu vou adicionar uma restrição. Por quê? Ele vai ter que respeitar aquela restrição que está lá dentro. Vai ser do tipo CK, tab contas, no campo TC situação. Tá? O que vai ser? Vai ser um cheque. Um cheque o quê? Ele vai checar se o campo TC situação ele só aceita valores do tipo 1 e 0. Feito? Então, confirmar que ele só aceitou isso aí. Pediu mais uma coisa? Não pediu. Vamos fechar aqui esse exercício nosso. Vamos maximizar aqui. Essa daqui vai ser a correção que eu vou estar liberando para vocês. Então, olha lá. Salvar como? Vamos salvar aqui. Correção. Exercícios. 01. Né? Que é o primeiro que a gente colocou para vocês aí, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou nosso diagrama agora aqui? Vamos criar um diagrama. Vamos selecionar todo mundo e vamos adicionar. Olha a construção do nosso diagrama, como vai ficar. E a gente tem que ter chegado nisso aqui, ó. Né? Chegamos nisso aqui. É óbvio que a gente ainda vai evoluir, tá? A gente tem algumas coisas que estão um pouco perdidas aqui, né? Temos aqui uma movimentação de estoque com pedido, com produto, com itens. Aqui tá tudo normal, fiquem tranquilos, tá? Tem nada, tá em redundância, professor, formou. Não é que tem redundância, foi necessário ali. Isso aqui é necessário ter essa na tabela de itens. Eu quero saber o produto, da onde veio, quem está movimentando, né? Deixa eu
poder fazer alguns ajustes aqui, né? A gente pode depois criar um relacionamento de fornecedor com produto para falar quem é quem, só que vai ser do tipo N para N, vai ter que criar uma tabela associativa. Mas por enquanto, tudo aquilo que a gente fez na mão vai estar dessa maneira, tá? Então a gente tem uma pessoa que vai estar atrelada a uma nota, que vai estar atrelada a uma conta, uma nota que vai estar atrelada a uma conta, uma pessoa vai ser sempre dono de um pedido, certo? Vamos criar aqui uma chave estrangeira entre, ó, cidade de fornecedor. Vamos colocar esse aqui, né? E esse aqui. Eu vou criar uma chave estrangeira lá. Vamos lá. Entre a tabela fornecedor e a tabela cidade. Alter table, tab fornecedor, add constraint fk, tab fornecedor com a tabela de cidade campo. Na tabela de fornecedor, a gente vai utilizar esse campo aqui, ó, tftcid, tá? tftcid vai ser uma chave estrangeira nesse campo, referenciando a tabela de cidade, campo tcid. Vamos lá. Vamos lá. Organizar, recalcular quebra de página, anotação, selecionar tudo, anotação. Vamos fechar esse diagrama aqui que a gente não salvou. Vamos ver aqui, vamos criar o diagrama de novo e vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ter que criar esse relacionamento pra gente agora, né? Vai ter que estar bem relacionadinho agora. Olha lá, agora a gente tem aqui, ó, fornecedor, ficou muito legal o nosso diagrama. Então o que eu vou fazer aqui para dar uma força? Eu vou fazer uma impressão, ver se eu consigo fazer uma impressão disso aqui. Imprimir, eu vou imprimir em PDF, certo? Microsoft Print PDF, tá aqui. Vou gerar um PDF, diagrama, exercícios final. Ainda nós vamos trabalhar um pouquinho com esse diagrama nosso aqui. Nós vamos criar alguns procedimentos dele, mas o banco vai ficar de uma maneira assim que a gente quer. Então, essa aula ficou uma aula mais específica para a gente fazer uma revisão daquele conteúdo que nós já tínhamos visto anteriormente e a resolução dos exercícios que vocês tiveram que fazer agora para entrega na aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar então com as funções de agrupamento, antes de eu entrar em junção, beleza? Nós vamos entrar em funções de agrupamento, tá? Qualquer coisa, postem lá no Classroom, entrem em contato comigo para não ficar dúvida nenhuma aí, tá bom? Tudo de bom para vocês.